2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: e por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por esse tempo, e eu quero colocar essa ministração diante do Senhor. Quero pedir o Espírito Santo que nos lidere. Quero pedir que o Senhor venha gerar uma atmosfera espiritual de ensino, de revelação, de transformação. Eu quero pedir que a unção do Senhor me capacite e venha revestir cada uma dessas palavras para entrar no coração, na alma, no profundo de cada um que está aqui essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado por nos assentarmos à mesa aqui e receber da tua palavra, e que assim seja feito a tua vontade, Senhor, e nós oramos e agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Nós lemos aqui um texto interessante. A Bíblia está nos dizendo que é para nós buscarmos e procurarmos de qualquer jeito? Não, com empenho. Você precisa se esforçar, você precisa se empenhar para procurar cada vez mais confirmar sua vocação, sua eleição. Porque fazendo assim você jamais vai tropeçar. Ou seja, quando você entra em contato com a sua vocação, com a sua eleição, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que Deus tem para você, quando você sabe o seu chamado, quando você sabe a direção que Deus tem para a sua vida, você anda com passos firmes. Você firma seus passos. Você anda com passos firmes nessa direção. Agora, a cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo e nos relacionamos com ele. Cosmovisão nada mais é como a forma como você enxerga o mundo à sua volta e se relaciona com ele. E isso é extremamente importante. Nossa mentalidade, nossa espiritualidade, nossa relação com Deus, tudo isso é formada a partir da nossa cosmovisão, a partir da nossa visão de mundo na qual nós estamos aqui então inseridos. E é muito importante nós desenvolvermos uma cosmovisão, uma visão de mundo curada, sarada, que nos capacite a entender o nosso papel como cristão, o nosso chamado, os nossos dons, e isso vai nos levar a viver uma vida espiritual consistente que glorifica a Deus. O maior desafio de um pastor, de um conselheiro, de um psicólogo, de um terapeuta, o maior desafio é você então levar as pessoas a funcionar na medida de Deus na vida delas. O maior desafio é você então direcionar essa pessoa para poder viver através do seu dom, do seu chamado. Você pode dizer assim: pastor, eu não tenho nenhum dom. Já é uma cosmovisão distorcida, já é uma visão totalmente errada que você tem de você mesmo. Cada um que está sentado aqui nesse auditório hoje carrega um dom, um chamado e uma medida de Deus, amém? Você pode não conhecer ainda, mas que você carrega. E ela é diferente. Ela é diferente, cada um carrega uma medida diferente. Por isso que toda comparação é injusta. Por isso que toda comparação é a morte da nossa identidade. Você não tem que se comparar com ninguém. Na verdade, o dia que você souber quem você é, você não vai querer ser mais ninguém. O dia que você souber quem você é, você não vai querer ser mais ninguém. Então essa é a cosmovisão, é a visão que nós temos do mundo ao nosso redor e como nós nos relacionamos com ele. E a vida é tudo uma questão de ponto de vista. Você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é, a partir da sua história de vida, a partir da sua experiência de vida, a partir da sua família de origem e a partir das suas lentes.
É um bom exemplo aqui, é uma boa analogia de nós buscarmos aqui então ilustrar o que é a cosmovisão. São lentes pela qual você enxerga a realidade. Dá um exemplo dessas lentes. Tem muitas pessoas que enxergam a vida através das lentes das suas dores, das suas perdas, dos seus traumas. Tem muita gente que enxerga a vida através das lentes da inferioridade, da rejeição, da incapacidade, não se sente capaz. São lentes que estão sempre dirigindo a nossa vida e você, de fato, não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é, a partir da sua história, a partir das suas lentes. E é isso que nós chamamos de mentalidade. Essa estrutura psíquica de pensamentos que funciona como uma lente na qual você enxerga e filtra a realidade. Agora, a Bíblia está sempre nos apontando nessa direção, da importância de você corrigir sua visão. Na importância de você, muitas vezes, até de trocar algumas lentes. Acompanhe comigo essa leitura de Efésios capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ei! A gente não enxerga as coisas só com os nossos olhos humanos, a gente também enxerga com o coração. Não é isso que a Bíblia está dizendo? O apóstolo Paulo está fazendo uma oração. Eu peço que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que você possa enxergar sua vocação, seu chamado, o dom de Deus na sua vida. Então, como eu disse, na vida tudo é um ponto de vista. A forma como você enxerga vai determinar e muito onde você vai chegar e o que você vai alcançar. Nossa leitura, nossa interpretação da vida é sempre condicionada por esse sistema de crença, pela nossa mentalidade, por essas lentes e por aquilo que nós aprendemos e aceitamos como verdade para nós. E Jesus, ele afirma que tudo está no olhar. Jesus então afirma que tudo está relacionado em como você enxerga as coisas ao seu redor. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem tido bons olhos para com a sua história? Você tem tido bons olhos para com você? Ou você tem tido maus olhos? Eu não sirvo para nada mesmo. Eu não mereço nada mesmo. Eu não sou capaz de nada mesmo. Você tem tido bons olhos para você? Jesus está nos afirmando que tudo está na forma como você enxerga as coisas ao seu redor. E a nossa visão vem da nossa cosmovisão, o modo como nós compreendemos o mundo ao nosso redor e como nos relacionamos com ele. A nossa cosmovisão, ela vai moldar os nossos valores, ela vai moldar as nossas escolhas, a nossa decisão. A nossa cosmovisão vai moldar o nosso destino, onde nós vamos chegar. Eu sou uma pessoa que fui muito moldado, fui muito marcado por esse alinhamento dessa cosmovisão, uma maneira correta e alinhada com a palavra de Deus, de enxergar as coisas à sua volta e enxergar a si mesmo. Agora, infelizmente, existem muitas pessoas que elas têm visões distorcidas da vida, de si mesmo, de Deus. Infelizmente, a maioria dos cristãos hoje vivem as suas vidas não através da nítida, da clara e da verdadeira visão revelada pela cosmovisão do reino de Deus. Mas elas vivem suas vidas por uma visão distorcida, por uma visão que é turva, nublada, anêmica, enfraquecida. E para que a gente possa avançar em tudo que Deus tem para nós, nós precisamos corrigir nossa visão. Você quer avançar em direção a tudo que Deus tem para você? Sim ou não? Eu quero. A minha oração tem sido essa: Deus,
não me deixe de fora. Deus, por favor, não me deixe de fora de nada que o Senhor vai fazer nesse tempo, agora, por favor, não me deixe de fora. Você quer alcançar o que Deus tem para você? Muitas vezes você precisa corrigir sua visão. Existem pessoas bloqueadas por causa da sua visão. Existem pessoas estagnadas na sua vida espiritual, emocional, financeira, sentimental, porque elas estão com uma visão distorcida de si mesmo. E a natureza e a realidade, do reino de Deus, muitas vezes são distorcidas por essas viseiras culturais, viseiras da religiosidade, viseiras de alguns padrões de comportamento da nossa família de origem, que a gente precisa se diferenciar. E nós precisamos aqui ser intencionais. O que é ser intencional? Lembra do texto que nós lemos lá no início? Ei, se esforça. Ei, você tem que colocar esforço, empenho, para você confirmar sua vocação, para que você não tropece. Então precisamos ser intencionais na renovação da nossa mente, a fim de que a gente venha ter uma cosmovisão espiritual curada, restaurada, de acordo com o reino de Deus. Isso porque a nossa vida, ela vai ser sempre conduzida na direção dos nossos pensamentos. O que você está pensando a seu respeito? O que você está pensando a respeito do seu futuro? O que você está pensando a respeito de Deus para você? Que você não vai ter oportunidade, que você não vai crescer, que você vai fracassar. Sua vida vai ir nessa direção, porque a nossa vida sempre segue a direção da sua cosmovisão. A nossa vida sempre segue a direção dos nossos pensamentos, das lentes na qual nós enxergamos o mundo. Então, essa cosmovisão que é distorcida, ela levou muitas pessoas na igreja a ter uma visão de mundo compartimentada, separada, dividida. Separaram o sagrado do secular, separaram a fé da ciência, separaram a vida como um todo. Já não existe mais, é tudo muito compartimentado, é tudo muito separado. E essa cosmovisão adoecida e fragmentada, ela trouxe muitos prejuízos. Ela trouxe muitas consequências, não só para a vida espiritual, mas para a igreja como um todo. Essa visão, essa cosmovisão fragmentada, adoecida, ela acabou assim, empurrando, confinando a fé só para dentro dos templos religiosos. Acabou empurrando assim a fé, a espiritualidade fechada dentro de um templo em um dia só da semana, que é o domingo. Sabe qual foi a consequência disso? O evangelho perdeu sua essência. O evangelho se diluiu. A força do evangelho, o poder do evangelho, a direção que o evangelho traz, acabou sendo diluído por uma cosmovisão totalmente adoecida, fragmentada e totalmente oposta ao reino de Deus para nós. A fé nunca foi chamada para ser confinada dentro de um templo, dentro de um local ou de um auditório. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus, ele nos dá uma direção muito oposta ao resultado dessa cosmovisão adoecida. Ele diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo, assim brilha a luz de vocês. Onde? Diante dos outros, diante da sociedade, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Assim brilhe a luz de vocês. Eu gosto de uma autora chamada Landa Cope. Ela foi uma das fundadoras ali da Escola de Comunicação da Universidade das Nações, e ela escreveu um livro bem bacana chamado Template Social do Antigo Testamento. E essa autora, ela fala assim que a razão pela qual a fé se tornou fraca,
ineficaz, sem influenciar a sociedade, é porque a cosmovisão bíblica cristã foi adoecida, foi contaminada pelo secularismo. O que é o secularismo? Se entende por secularismo essa crença que o universo não possui uma realidade espiritual, é tudo físico. Não tem esse negócio de vida espiritual, de Deus, ou oração, ou fazer algo por algo, ou fazer algo maior do que nós mesmos. Não existe isso. O secularismo, ele fala que não existe essa realidade espiritual, e daí a gente entende, né, o porquê dessa compulsão materialista, né, só pelo consumo. Porque o ser humano, ele não vai suportar esse vazio existencial. Ele vai buscar se preencher, ele vai buscar se preencher com as coisas, vai buscar se preencher porque ele precisa de uma razão na qual valha a pena viver. E as coisas não sustentam essa razão. Somente o contato com o Criador, somente a relação com Deus, somente o contato com o Criador vai sustentar isso. Então, hoje nós vivemos essa consequência de uma cosmovisão adoecida, corrompida pelo secularismo, que nos fala então que não existe um universo espiritual, é tudo físico, é tudo material. Essa cosmovisão secular, ela tem reduzido o trabalho, um exemplo, a uma mera troca do seu tempo pelo dinheiro. Essa cosmovisão secular, ela tem resumido as coisas, a vida apenas em ter. E como resultado disso, como eu falei, o ser humano não suporta esse vazio existencial, as pessoas têm se deparado cada vez mais com vidas sem sentido, sem propósito. E uma vida sem sentido, ela adoece a alma. Uma vida sem sentido, ela é uma vida que vai ter probabilidade de diversos adoecimentos e transtornos da alma. Então, tudo isso em decorrente dessa cosmovisão adoecida, distorcida, secular. E é interessante o quanto isso corrompeu a visão de vocação, de trabalho, porque a partir do momento então que você não tem essa perspectiva do espiritual, da vocação celestial, você trabalha só pelo dinheiro, só pela troca do seu tempo, e ali você vai se relacionar com o trabalho como um castigo, e o seu trabalho é a pior coisa do mundo, o seu trabalho é um castigo. E a cosmovisão bíblica nos diz o oposto. O seu trabalho, ele glorifica a Deus, ele serve as pessoas e ele te enche de realização pessoal. É por isso que essa cosmovisão secular distorcida, né, faz com que a melhor hora do dia de um profissional, sabe qual que é? A hora que acaba o trabalho, o happy hour. A happy hour é a melhor hora do dia. Por quê? Porque acabou o trabalho, porque a gente não aguentava mais aquilo, né? E a melhor hora do dia é depois das 6, o happy hour. A cosmovisão bíblica, a melhor hora do dia é todas as horas do seu dia, porque você está trabalhando para glorificar a Deus, você está trabalhando para servir pessoas, você está trabalhando para uma realização pessoal. Amém? Vocês estão comigo aqui? Você já curtiu uma happy hour, sim ou não? Então você precisa entender que Deus tem algo mais para você e para o seu trabalho, né? Então nós precisamos entender aqui que para trazer cura a essa cosmovisão cristã, é preciso ampliar nossa visão. Trabalho não é um castigo. Trabalho não é um castigo de Deus para você. E durante muito tempo, a igreja, de forma geral, ela ensinou sobre o evangelho da salvação. Deixa eu te explicar, fazer aqui uma construção histórica para você entender. E até teológica também. Durante muito tempo a igreja ensinou sobre o evangelho da salvação, e não há nada de errado com a parte do evangelho que fala sobre a salvação. No entanto, o problema é que ensinamos e enfatizamos a mensagem da salvação como se isso
resumisse a vida cristã, como o fato de nascer de novo fosse o início, começo, o início, meio e fim da vida cristã. Pelo contrário, nascer de novo é apenas o começo. Você ter um encontro genuíno com Jesus é apenas o início da jornada. O nosso chamado, antes de tudo, o nosso primeiro chamado, antes de tudo, é a salvação. É o encontro com Jesus. É a entrega da nossa vida ao Salvador das nossas almas. Esse é o nosso primeiro chamado. O chamado que todos nós devemos obedecer e responder. Mas há um chamado também que é pessoal. Há um chamado também que é personalizado, que é a nossa vocação, que é a nossa ocupação. Depois que você então teve esse encontro genuíno, sincero, profundo com Jesus, você nasceu de novo, começou a sua jornada cristã, e agora você precisa então se dedicar à sua vocação, encontrar o seu lugar no corpo, encontrar a medida de Deus pela qual você vai funcionar. Então, depois de nós anunciarmos então o evangelho da salvação, e precisamos continuar sempre anunciando o evangelho da salvação, nós também precisamos falar sobre o evangelho da vocação. Amém? Nós precisamos falar sobre o evangelho da vocação. Viver a cosmovisão do reino de Deus exige de nós esforço. Andar na contramão do mundo, andar na contramão de algumas ideias, ideologias, porque a batalha hoje é essa. A batalha que nós estamos vivendo é uma batalha de argumentos, é uma batalha ideológica, é uma batalha onde a sua mente vai ser bombardeada por ideias, por filosofias, que muitas vezes elas acabam competindo com a palavra de Deus. Foi como Jesus ele disse ali aos seus discípulos em Mateus 11:12: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus ele sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Agora, essa violência não é uma violência física, não tem nada a ver. É uma violência da vontade, do sacrifício. Porque se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, você vai chegar sempre no mesmo lugar. E quando o reino de Deus ele se manifesta, há um conflito. Há um conflito entre forças, entre forças da opressão, da injustiça, e a mensagem continua sendo a mesma: influenciar o mundo. Nós, como cristãos, somos agentes dessa influência. A gente ama muito falar sobre excelência, glorifica a Deus, inspira pessoas, mas o maior testemunho que nós temos hoje como igreja, apesar de entendermos que isso é importante, não é estrutura, são vidas transformadas, são vidas mudadas, são vidas impactadas pelo poder do evangelho. E nós não podemos aqui distorcer a mensagem de influenciar o mundo para escapar do mundo. Você não foi chamado para escapar do mundo, você foi chamado para influenciar o mundo, mas vai precisar muitas vezes de um esforço. Não fomos chamados para escapar do mundo. A cosmovisão bíblica ficou comprometida quando então se ouve ou se pratica essa separação entre o secular e sagrado. E o propósito maior da vida cristã então começa a se limitar à salvação, a aceitar a Jesus, a ir para o céu. Não há nada de errado com isso. Mas essa não pode ser o nosso foco principal, vamos dizer assim. Existe um evangelho da vocação. Olha o que olha o que o texto nos diz em Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O conceito bíblico de desenvolver nossa salvação é que nós precisamos entender que depois que nós fomos salvos,
Depois que nós aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Jesus e foi um encontro maravilhoso. E todo dia fazemos isso, mas é preciso desenvolver essa salvação. E agora, o que Deus tem para a minha vida? E agora, o que Deus quer de mim? E agora, qual a profissão que eu vou seguir para que eu possa glorificar a Deus? E agora, qual a vontade de Deus para a minha vida? E agora, o que Deus quer de mim? São perguntas que muitas vezes trazem diversas angústias para a vida das pessoas. E essa cosmovisão que é comprometida, corrompida, ela cria muitas vezes um choque de teologia entre a teologia da espera e a teologia do id, que é a teologia do reino de Deus. A igreja, juntamente com muitos cristãos, tem sido imobilizado por essa cosmovisão distorcida da teologia da espera, que se resume a isso: eu fui salvo por Jesus, glória a Deus, aceitei a Cristo, a partir de agora eu vou encontrar uma boa igreja ali, com assentos confortáveis, de preferência, para assistir um culto, e que por favor não demore muito, né? E que por favor não demore muito, porque eu tenho que sair. Uma teologia da espera. E essa teologia da espera, ela é contrária à cosmovisão do reino de Deus. Precisamos curar essa visão distorcida, recuperando essa cosmovisão bíblica que afirma que não existe essa dicotomia, essa divisão do sagrado e do secular. O que existe é uma vida consagrada ou não. O que existe é uma vida que você vive para a glória de Deus ou não. E a teologia do id, que é uma teologia bíblica, é uma teologia alinhada com a cosmovisão do reino de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Jesus, ele então diz aos seus discípulos: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Viu a diferença da teologia da espera? Onde você cruza os braços e fica esperando, fica como espectador da sua vida cristã. E a teologia do id é uma teologia da ação. Vá, faça discípulos, ensine eles, batize, ensine eles a guardar as coisas que eu tenho ensinado. Então, olha que interessante que é isso, que nós precisamos buscar. Então, essa divisão entre sagrado e secular é um alinhamento que nós precisamos ter a partir dessa cosmovisão bíblica. Eu gosto de um autor chamado Darrell Miller. Ele também fala muito sobre essa questão da cosmovisão, e ele escreveu um livro chamado Vocação, e ele fala nesse livro, ensina muito que as escrituras, elas não fazem essa divisão entre esses dois reinos, natural, sobrenatural, sagrado, secular, material, espiritual. Essa separação não nos conduz a uma cosmovisão bíblica. Isso porque se você faz para a glória de Deus, é tudo sagrado. Se lá no seu trabalho você faz aquilo para servir a Deus e para glorificar a Deus, aquilo é sagrado. Então olha o que está escrito aqui em Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O sacrifício vivo aqui nos dá a esse entendimento de uma vida inteira, de todas as áreas, em conexão, em intimidade com Deus, em entrega a Deus. Então a vida espiritual, como eu disse, não pode ser uma fuga da realidade, e sim um total compromisso com ela. A vida espiritual não pode ser uma fuga da realidade, e por incrível que pareça, muitas vezes encontramos pessoas fugindo do mundo, das suas realidades, e nós precisamos entender que a fuga é um caminho, é um atalho que vai só nos atrasar, vai só nos afastar da nossa solução. Então muitas vezes compreendemos a vida a partir dessas
duas áreas distintas, separadas, como secular e sagrado, tempo que passamos na igreja, tempos que passamos no profissional. E esse tipo de visão de mundo cria uma igreja, uma comunidade de fé que não se engaja. Uma comunidade de fé que não tem relevância nenhuma no lugar, no bairro, na sociedade onde ela ocupa, não apresenta nenhuma integração da fé ao dia a dia das pessoas. Nós não somos chamados a viver um evangelho de um dia da semana. Nós somos chamados a viver um evangelho todos os dias. Esse é o desafio. E diante dessa fragmentação, diante dessa fragmentação e dessa distorção dessa cosmovisão, a igreja muitas vezes se calou, a igreja muitas vezes se retraiu, a igreja muitas vezes deixou se levar por essa visão dualista. Então o lugar da sua fé é lá na sua igreja, tá? Você vai falar da fé lá na sua igreja, fechado lá. Essa nunca foi uma cosmovisão bíblica. Essa é uma cosmovisão distorcida, adoecida. Essa cosmovisão, ela adoeceu a igreja. E por sua vez, a vida espiritual, a fé, ficou então confinada. O reino de Deus ficou específico em um dia da semana, confinado a um lugar. Então veja o que Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 13, quando ele diz assim: vocês são o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então nós precisamos entender que essa cosmovisão, ela precisa ser curada, porque se continuarmos com essa cosmovisão distorcida, nós vamos abandonar o nosso chamado de ser luz e sal desse mundo. Nesse sentido, existem muitas inquietações, que surgem, existem muitos questionamentos. Por exemplo, olha, o evangelho não deveria influenciar a nossa vida como um todo? A nossa vida no profissional, a nossa vida moral, a nossa vida relacional, familiar, lá da universidade. Vem alguns questionamentos. Olha, como nós podemos nos libertar dessa visão de mundo dividida, onde você vive um evangelho e um reino de Deus só de um dia na semana e os outros dias você vive baseado numa cosmovisão totalmente distorcida? O evangelho não deveria impactar as profissões, o mercado de trabalho, o nosso chamado? Será que eu tenho mesmo que deixar minha profissão, deixar meu chamado para poder servir a Deus? Então nós precisamos aqui buscar uma cura da nossa visão adoecida de mundo. Nós precisamos buscar uma cura dessa cosmovisão adoecida. E muitas pessoas na igreja não se dão conta da importância dessa visão restaurada. É dessa visão que vai nos levar a uma nova estação da nossa vida. Essa cosmovisão restaurada vai nos levar a uma nova estação da nossa vida. Viver uma cosmovisão curada, restaurada, envolve a nossa salvação, envolve a nossa vocação. A fé, ela precisa refletir em todas as áreas da nossa vida, na família, na profissão, na sociedade como um todo. Deus é um Deus de toda a vida e não de parte delas. Aquele livro do Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele diz que é perigosíssimo você deixar áreas da sua vida intocadas por Deus, porque isso vai levar você a uma vida de conflito e por sua vez vai levar você então a ceder a alguma queda ou pecado. Deus é um Deus de toda a vida e não de parte dela. Amém? Não é o que diz em Romanos 11:36? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Então que possamos abrir os nossos olhos para a grandeza do reino de Deus. Que possamos abrir os nossos olhos para o chamado que Deus tem para nós.
Nós não podemos ignorar as verdades contidas, né, na oração que Jesus nos ensinou. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração que o próprio Jesus fez. Então nós entendemos, sim, é chegado o reino dos céus e é o motivo da nossa oração e da nossa busca, estabelecer o reino de Deus em nossa vida como um todo. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, diz que que o reino de Deus está dentro de você. Não vem com aparência humana, está dentro de você. E onde você colocar a planta do seu pé, ali chegou o reino de Deus. Só que é preciso coragem. Só que é preciso esforço. Só que é preciso você romper e curar muitas vezes essa cosmovisão distorcida. Na cosmovisão do reino de Deus e na exposição das escrituras, essa separação, essa dicotomia entre sagrado e secular não existe. Se você faz para a glória de Deus, é tudo sagrado. O que existe é uma vida consagrada ou não. Então, para sermos uma igreja reverente, uma igreja relevante, é preciso a gente curar essa cosmovisão. Essa cosmovisão muitas vezes distorcida. E o resultado da cura dessa cosmovisão bíblica que precisa ser curada é a reconquista da influência que Deus planejou em todas as áreas da sociedade. É você, com a sua vocação, com o seu chamado, com a sua profissão, influenciando o governo, a economia, a ciência, a igreja, a família, a educação, a comunicação, as artes, o entretenimento. É você que vai influenciar, que vai resgatar, que vai redimir uma cultura que muitas vezes a igreja se confinou, se retraiu, mas graças a Deus, porque a igreja hoje tem se levantado com uma cosmovisão curada, bíblica, restaurada. Então, o céu, eu costumo dizer isso, o céu não precisa de sal. O céu não precisa de sal, é a terra que precisa de sal. O seu chamado para ser sal e luz desse mundo é aqui. É na sua área, é nessas áreas de influência, como eu falei. Então, entender o todo da nossa vida e o trabalho, o nosso trabalho, a nossa vocação no contexto do chamado de Deus é importantíssimo para o desenvolvimento de uma visão bíblica restaurada. Eu gosto de entender que nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Eu me converti no ano de 1998. Já vou entregando, né, a idade. E me batizei no ano de 2000. Eu e a minha esposa, nós nos batizamos juntos. Nós éramos namorados. Depois disso, por 2 anos, então, nós ficamos ali. E depois nós tomamos uma decisão muito importante na nossa vida. Ou a gente vive tudo, ou a gente vive nada. E ali tomamos uma decisão importante, deixamos tudo, aceitamos um chamado missionário, fomos viver numa agência missionária. Por muitos anos, vivemos ali nessa agência missionária. Vivendo pela fé, sem salário fixo, na dependência de Deus. No meio desse período, nós fomos morar fora do país. Lá, eu fiz um curso, muitas pessoas que falaram para mim, e lá, em 2006, 2007, eu já comecei a ouvir falar da importância da nossa cosmovisão. Porque quando eu me converti, falaram para mim assim: larga tudo que você está fazendo e vem servir a Deus. Parece bonito, mas ei, entrega tudo que você tem. Entrega a sua vida, entrega seu dom, entrega seu chamado. Mas vamos entender se a plataforma que você está, da sua profissão, é algo que Deus quer te usar? Larga tudo que você tem. Vem aqui, ó, fazer missão na base do facão e da enxada. Fizemos, atendemos o chamado. Só que hoje a cosmovisão mudou. E lá, quando eu estava lá, fora do país, então, depois de tantos anos fora
da escola, fora da faculdade, fora das salas de aula, alguém disse para mim assim: você precisa se capacitar. Sabe, Deus tem um chamado para você nessa área do aconselhamento, Deus tem um chamado para você nessa área do ensino. Você precisa se capacitar. De lá, essa palavra entrou tão forte na minha vida. De lá onde eu estava, eu fiz a minha inscrição para Enem, para ProUni, para tudo que você pensar que tinha. Fui aprovado, voltei de lá, fiz a minha faculdade, formei em psicologia. Quando eu falei que eu ia estudar, eu ouvi tanta coisa. As pessoas diziam para mim assim: mas sabia que você ia desviar da visão. Sabia que você ia abandonar a visão. Eu falei: não estou abandonando nada, eu só estou atendendo um chamado de uma consagração ainda maior. Eu quero tudo, ou eu entrego tudo, ou eu vivo tudo, ou eu não vivo nada. E eu falei algo para Deus, eu disse: Senhor, essa graduação, essa faculdade, esse curso, nada mais é do que uma extensão do meu chamado. Isso aqui nada mais é do que apenas um detalhe para glorificar o Senhor ainda mais. E por que eu digo isso? Porque há uma dor tão grande no coração das pessoas. Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei que curso que é para eu fazer. Eu não sei qual é a minha vocação. E hoje ainda as coisas só pioram muito porque há uma fadiga da escolha. É tanta coisa que você pode fazer. É tanta coisa que você tem para escolher. É tanta coisa que a gente fica fadigado só de ver tantas escolhas que podem ser feitas. E a gente precisa entender que há um chamado específico, há uma vocação específica para a sua vida, para você glorificar a Deus, para você servir as pessoas. Eu entendo que há um chamado específico para a sua vida. Deus tem um chamado específico para a sua vida, para fechar brechas dessa geração que Ele vai te capacitar a fazer. Em áreas da sociedade que eu falei, como eu falei, do governo, das artes, da educação, do entretenimento, da comunicação, da mídia, da família. O que eu sei é que Deus tem uma medida específica para a sua vida, para que você possa fechar brechas dessa geração e Ele vai te capacitar. Só que para você fazer isso, você tem que ter um encontro com o evangelho da vocação. O evangelho da vocação. E algo precisa queimar no seu coração. Os pais da fé, no início, os reformadores, eles tinham uma frase em latim que era assim, que a frase era coram deo. Coram deo. Para descrever esse estilo de vida, a palavra coram significa em latim, né? Que significa a pupila do olho, traduzida ali também face a face, na presença de alguém, diante dos olhos de, na presença de. Segunda palavra deu, é a palavra em latim para Deus. E a ideia-chave aqui nessa frase é de um relacionamento íntimo e pessoal. E os reformadores já entendiam isso. Nesse caso aqui dessa ideia do coram deo, é entender que Deus me conhece intimamente. Nada está oculto diante de Deus. Cada área da minha vida, cada um dos pensamentos, cada um das palavras, nem me chegou à boca, Deus já conhece. E aqui eu estou conscientemente esforçando e procurando então viver a minha vida como um todo na presença de Deus, diante da face de Deus. Então a cosmovisão bíblica restaurada, a cura da cosmovisão cristã, ela pode ser muito bem resumida nesse estilo de vida, chamados para viver coram deo, diante da face de Deus. Chamados para viver diante da face de Deus. E que todo o cristão ande com Deus, enquanto ele trabalha em seu chamado e atue na sua profissão com os olhos em Deus, trabalhando sobre os olhos de Deus.
Nós precisamos viver a nossa vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, e para a honra e para a glória de Deus. Então eu quero finalizar aqui e dizer isso. A nossa identidade vocacional é um dos maiores desafios da nossa geração hoje. A nossa identidade vocacional é posicionar você na medida, no chamado que Deus tem para você, e para que você possa então fluir, crescer, avançar, frutificar, fazer a diferença, sem andar em círculo. A identidade vocacional é um dos maiores desafios da nossa vida, da nossa geração. E quando você encontra a sua identidade vocacional, você então vai ter uma razão pela qual valha a pena viver a sua vida. Essa identidade vocacional que vem por uma cosmovisão restaurada é quando você encontra aquele lugar e diz assim: uau! É para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci. Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira com você. Foi para isso que eu nasci. Vocação, chamado, é mais ou menos isso. Aquele lugar que você entra e diz: uau, poderia ficar aqui o dia inteiro. Foi para isso que eu nasci. E nós precisamos levantar uma geração que encontra esse lugar, uma geração que vive corandeô, uma geração que vive na presença de Deus, uma geração que vive para glorificar a Deus, uma geração que vive diante da face de Deus. Vocação, chamado, é quem você é a sua identidade. É por isso que não existe propósito sem identidade. Não existe propósito. Você não tem que procurar um curso porque dá mais dinheiro, procurar um curso porque o outro está fazendo. Você tem que procurar algo que você que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com o seu gosto, com o seu chamado. Não existe propósito sem identidade. Primeiro, você vai precisar resgatar sua cosmovisão bíblica e entender o seu lugar e o seu chamado em Deus. Eu já estou finalizando aqui, quero apenas que você guarde isso. Toda vocação é sagrada e deve ser exercida como expressão que glorifique a Deus e que adore a Deus e que sirva o próximo. Você não encontra o seu chamado procurando, você encontra o seu chamado servindo. Você nunca vai encontrar a sua vocação procurando. Você encontra a sua vocação servindo. Você serve em uma área, você serve em outra, você serve em outra. E aí de repente você está naquele lugar e você diz: uau, poderia fazer isso aqui o dia inteiro. Encontrou sua vocação. Encontrou seu chamado. Não pense pequeno de você. Não pense menos de você. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Efésios 4 diz que Deus deu uns para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores. Nós precisamos chamar à existência o dom de Deus que está dentro de você. Nós precisamos chamar à existência a vocação de Deus que está dentro de você, para que você possa fazer brilhar a luz do Evangelho, onde você colocar o seu pé, em qualquer que seja a área de influência da sociedade. Artes, mídia, educação, comunicação, família, igreja, governo, política, qualquer que seja a área de influência da sociedade, se você está ali corandeô, diante da face de Deus, você vai frutificar e você vai revolucionar. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, eu quero orar por você. Eu quero que você curve sua cabeça, fique sensível ainda à voz do Espírito Santo de Deus. Não sei como você chegou aqui, de repente você chegou aqui perdido. Pastor, você falou tudo isso aí, mas realmente eu não sei o que Deus tem para mim. Realmente eu não sei qual caminho seguir, realmente, eu sei lá, eu estou fazendo um curso que não tem nada a ver comigo. Fique sensível à voz do Espírito Santo, porque pode haver um redirecionamento aqui da sua vida.
Às vezes você chegou aqui e diz: eu quero entregar a minha vocação, é isso que eu quero fazer, mas eu quero entregar para Deus, eu quero ofertar isso diante do altar do Senhor, porque eu quero viver diante da face de Deus. Corandeu. Eu quero orar por você, curva sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, dessa palavra, e nós te pedimos o teu toque, Senhor. Há uma geração que precisa ser levantada, há uma geração que precisa, Senhor, avançar, há uma geração que precisa quebrar esse ciclo de reprovação, há uma geração que precisa de um norte. Senhor, eu oro, abençoe cada um aqui. Abençoe cada um aqui com a tua graça, com o seu favor. Abra os olhos do coração de cada um para que eles possam enxergar o teu caminho, o teu chamado. Quero chamar à existência, Senhor, o seu dom, o seu talento, a sua vocação no coração de cada um. Senhor, eu chamo à existência o chamado, a vocação. Desperta, Senhor, esta geração. Desperta essa geração para que haja uma revolução na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Ah, Deus, nós oramos que o Senhor levante uma geração com uma cosmovisão restaurada, uma cosmovisão bíblica, e que nos faça avançar, e que nos faça servir o Senhor de todo o coração, com toda a nossa vida, sem áreas guardadas, sem áreas compartimentadas. Queremos ser uma só pessoa na tua presença, queremos ser uma só pessoa na igreja, na faculdade, na rua, no trabalho. Senhor, nos ajuda a glorificar o teu nome, nos livra dessa fragmentação. Nós não queremos ser um na igreja, um na faculdade, um na rua, um em casa, essa vida dividida, essa vida dupla. Não, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor restaure cada um aqui essa noite, que o Senhor dê graça. Há alguns que precisam de fortalecimento, há alguns que estão sendo bombardeados por esses pensamentos de incapacidade, de inferioridade, mas porque o Senhor tem um chamado tão lindo, o Senhor tem um chamado tão poderoso, tão maravilhoso. E nós oramos, Senhor, desperta a tua geração, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, com um chamado que vai brilhar, com um chamado que vai influenciar a nossa sociedade, a nação, o país, a igreja. Levanta, Senhor. Não permita que ninguém fique sem direção. Não permita que ninguém fique sem um norte. Mas eu oro, chamando a existência, a vocação, o chamado e o dom que o Senhor tem, e a medida que o Senhor tem, e que cada um, a partir de hoje, venha funcionar nessa medida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra?